amigos do blog Papo Sem Censura, estamos iniciando nesta quinta-feira, dia 17 de maio, mais uma edição do blog do Papo de Quinta, né? O programa que a gente traz aqui sempre que possível, uma atualização desse programa, uma edição inédita do Papo de Quinta, para comentar os assuntos da política local, os assuntos da política nacional, mais um espaço, né? Mais um canal de diálogo aqui do blog. A última edição do Papo de Quinta ficou bastante longa em termos de tempo. A ideia é sempre se limitar a 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Chegamos em 20 minutos de programa praticamente, mas hoje o celular já está me avisando que eu tenho 18 minutos de gravação, então certamente a gente não vai extrapolar esse tempo tanto como foi da última vez. Bom, na edição passada eu reservei uma parte do tempo do programa para falar sobre a situação da conjuntura nacional, né? Um pouquinho por um olhar aí para a eleição de 2018, a questão da prisão do ex-presidente Lula, e depois no final falamos um pouquinho sobre a política local. E eu fiquei de comentar, só que o tempo estava curto realmente na edição passada, dado o número de assuntos que a gente tinha para falar. Eu fiquei de comentar um pouquinho sobre a última entrevista dada pelo vice-prefeito de Pindamonhangaba, Ricardo Piorino, na Ótima FM, a jornalista Aline Bernardes, na qual ele colocou, ele estava sumido, né? As pessoas comentavam, o vice-prefeito está sumido, não aparece muito. Enfim, ele apareceu, deu uma entrevista na Ótima, e um dos pontos que me chamou a atenção, que na verdade é esse ponto que eu vou destrinchar um pouquinho aqui, é quando ele fala sobre o fato de que agora tanto ele quanto o Israel, vão estar rodando mais por Pinda, fazendo um trabalho mais próximo, um trabalho de rua, mais eficiente, no sentido de ir às pessoas, conversar, dialogar, enfim. Né? Um trabalho até mais político, né? Mais para fora, para além do gabinete. Bom, eu tinha comentado um pouquinho no começo da gestão, inclusive falei com pessoas conhecidas, né? É muito comum, inclusive, a gente ouvir assim, você é amigo de pessoas que trabalham na gestão. Bom, numa cidade como Pindamonhangaba, de 160 mil habitantes, a chance da gente ter conhecidos e amigos dentro de todas as gestões é uma coisa realmente muito fácil de acontecer, né? Não é uma novidade na gestão do Israel, assim como foi na gestão do Vitor, assim como foi na gestão do João Ribeiro. Sempre tem pessoas conhecidas, amigas, mais próximas, menos próximas dentro da gestão. Isso é algo comum. Isso, porém, não limita o posicionamento do blog em relação a ser um posicionamento crítico quando deve ser, enfim, como eu já comentei na edição passada, cobrar que o poder público atue pelo coletivo. Isso a gente nunca vai abrir mão de fazer. Bom, mas independentemente disso, o ponto hoje aqui é essa questão do fazer política na rua, né? No começo da gestão eu comentei, acho que cheguei a falar na rádio, não sei, no blog eu falei, tenho certeza, com amigos próximos também, que o cenário, aliás, do ano passado já, né, um cenário pro-Israel, era um cenário de um trabalho muito intenso, deveria ser, né, um trabalho muito intenso de rua, de diálogo com as pessoas. Por quê? Nós tínhamos saído de um processo eleitoral, que foi o processo eleitoral de 2016, no qual o Israel teve uma vitória no sentido democrático da palavra, né? Dentro do sistema eleitoral brasileiro, uma vitória incontestável, no sentido da urna, né? Foram 34 mil votos contra 30 mil do ex-prefeito Vitor de Tolerá. Então, por mais que se conjecture ideias de que mas foi uma diferença muito apertada, mas a verdade é que pela lei eleitoral, Pinda não tem segundo turno, então, enfim, nesse ponto não se discute a legalidade e o quão efetiva é a vitória do Israel em 2016. Porém, aí olhando para o campo político, e isso é importante a gente colocar, o Israel não venceu com uma maioria de votos, né? E quando eu falo que o Israel não venceu com uma maioria de votos, não é que ele não venceu com uma maioria porque não havia, porque o número de brancos e nulos ou abstenções foi muito alto. Isso também foi, né? Na verdade, Pinda foi padrão, eu tenho marcado aqui, Pinda teve 21% de abstenções na última eleição de 2016, teve quase 9% de nulos.
e 5% de brancos. Então a gente somando aqui dá 5, 13, sobe um pouquinho para cima do 30% aí, somando brancos, nulos e abstenções. Não foge muito do que foi o parâmetro nacional, né, do nível, aí, em todas as eleições municipais foi mais ou menos nesse nível. Mas dos votos que sobraram, ou seja, que as pessoas foram às urnas e escolheram por algum candidato, né, se a gente pegar os candidatos adversários do Israel, Vitor Dito Lerari, Luiz Rosas, Miriam Alckmin e o Wilton do PSOL, isso dá mais ou menos 40 mil votos. O Israel teve 34 mil. Então as pessoas que foram às urnas escolheram por algum candidato que não o Israel, supera o número de votos que o Israel teve nas urnas, né? Então isso é um sinal, isso era um sinal evidente, né, muito claro ali, objetivo, de que o Israel teria que fazer um trabalho de rua, um trabalho de convencer, não no sentido de convencer porque eu tenho que ganhar a sua simpatia, mas você não me escolheu, mas eu agora sou seu prefeito, eu vou trabalhar pela cidade, vou trabalhar pelo bem comum e tal. Então isso exigia, no meu entendimento lá atrás, um trabalho de rua bastante forte por parte do Israel. Por quê? A articulação política com o legislativo, ele já havia delegado para o seu vice-prefeito, o Ricardo Piurino, a partir do momento, por dois motivos. Primeiro, pela ligação que o Ricardo Piurino já tem com o legislativo, vinha, né, do legislativo, e pelo cargo que ele passou a ocupar, que era o cargo de articulação política, né? Inclusive a secretaria dele foi nomeada a Secretaria de Articulação Política. Então, o Ricardo já tinha esse papel institucional de fazer o trabalho com o legislativo. Cabia ao Piurino, ao Israel, no meu ponto de vista, ir para a rua, né? Fazer esse diálogo, ampliar esse público de diálogo com quem ele tinha que abrir esse diálogo. Não só com as 34 mil pessoas com as quais ele já podia, em teoria, contar, porque foram pessoas que votaram nele, mas com as outras 40 mil pessoas que foram às urnas, repetindo, foram às urnas e escolheram por um outro candidato que não ele. Então ele tinha esse papel que era importante, era até estratégico para a gestão dele, de fazer esse contato já inicial, imediato, no primeiro ano da gestão. A opção do Israel foi outra. O Israel optou por ficar mais para dentro da prefeitura, para dentro do gabinete, fazendo as mudanças que ele entendiam que eram mudanças necessárias para ajustar a questão orçamentária, isso ele fala nas entrevistas, que era preciso economicidade, que era preciso reduzir gastos. Só que para chegar nessa redução de gastos que ele entendia ser necessária, ele precisou tomar medidas que eram popularmente amargas. E aí eu me recordo que na entrevista coletiva da apresentação do secretariado dele, aliás, ele só deu 2 entrevistas coletivas até agora. Uma na apresentação do secretariado dele, antes de assumir o governo, e uma depois para anunciar a saída do SAMU. Nessa coletiva, eu acho pouco também, diga-se de passagem. Nessa coletiva que ele deu para anunciar o seu secretariado, ele disse que ele tomaria medidas amargas. Então, tendo noção de que ele vai tomar medidas amargas, que ele vai ter que ou aumentar impostos, vide a questão do IPTU extra, que foi cobrado no meio do ano, vide a questão do próprio SAMU, que gerou um desgaste, né, para a imagem do Israel, para a gestão dele, como foi o caso do SAMU, que também é um assunto que eu ainda vou falar em uma outra oportunidade, que já comentei isso, que era uma oportunidade específica para falar do SAMU. Teve a questão ainda de outros projetos que foram aí questionados, como o projeto da farmácia solidária. Você tem ainda a questão do aumento, a própria aumento da passagem de ônibus, que no ano passado aumentou 11%, né, aumentou 40 centavos. Enfim, uma série de medidas que foram, né, impopulares. Depois vinha também a taxa de iluminação, depois a taxa do lixo, que acabou nem sendo votada, enfim. Então, para fazer o meu entendimento, e aí estou colocando aqui, o meu entendimento e a minha opinião, para ele fazer essas mudanças, que eu não concordo, mas se ele queria fazer porque ele entendia ser o ideal, tinha que ter ido para a rua, tinha que ter ido dialogar, tinha que ter ido construir as bases com a população para tomar tais medidas. Por quê? Porque certamente o desgaste dele nesse ano, o desgaste não só da gestão pela forma como ela aconteceu, mas o desgaste do Israel enquanto imagem com a população, ela fica bastante desgastada. Então eu comentei na semana passada que não estou dizendo que seja tarde, né, como o Piurino disse, agora nós vamos para a rua, não estou dizendo que seja tarde para ir para a rua.
né? Eu acho que nunca é tarde, enfim, mas aí passa a ser uma soma de fatores. Eu vou para a rua agora, mas tudo tem que dar muito certo dentro da gestão para que eu consiga ganhar de novo discurso. Porque o Israel, ao ficar dentro do gabinete, né, ele se apequenou, no meu ponto de vista, e a política tomou conta dele. Né? O foco ficou no embate do executivo com o legislativo, na forma como o legislativo estava atuando junto com o executivo, passando os projetos, mas ao mesmo tempo que passava muito facilmente os projetos, a narrativa era de muito golpe em cima da gestão. Né? A gente publicou no final do ano passado uma estimativa de que 97% dos projetos do executivo que foram para votação no plenário da Câmara foram aprovados, né? Ou seja, mostra que houve uma eficiência de voto, porém a narrativa foi bastante truncada, os vereadores batendo tanto os vereadores da oposição, que estavam no papel de bater, como os vereadores da base, que eles ou batiam, em muitas oportunidades bateram bastante, ou não defendiam a gestão. Aliás, esse é um problema que a gestão do Israel tem, que não tem defesa, não tem discurso de defesa. Ou é discurso de defesa da gestão, né? de apontar por que a gestão é de fato boa. Você tem discurso defensivo contra os ataques, ou você tem silêncio, né? Mas discurso ofensivo de dizer a gestão é boa por causa disso, você não tem. Nem por parte de muitas pessoas de dentro do próprio Poder Executivo, como por parte da base aliada dele, que passa lá os projetos, vota os projetos favoráveis, mas na narrativa não faz um discurso incisivo de defesa e de ofensiva para mostrar por que a gestão é boa. A gestão é boa por isso. Não há esse discurso na gestão do Israel. Então, por todos esses fatores, né, por um legislativo que não dá, a base de apoio dele que não dá esse discurso de sustentação, por todas as medidas impopulares que foram tomadas, que tiveram que ser tomadas, não porque eu acho que poderiam existir outros caminhos, mas pelas medidas impopulares que ele optou por tomar, né, e já dizia na entrevista coletiva antes de assumir que tomaria medidas impopulares, isso tudo somado, restava a ele, do meu ponto de vista, ir para as ruas, abrir diálogo com a população, abrir diálogo com as frentes, com os 34 mil que votaram nele, e também com os demais 40 mil aí que, como eu disse, foram às urnas e optaram por um outro candidato que não o Israel. Mais uma vez repetindo, não estou dizendo que não seja tarde para ele ir para a rua agora fazer política, né? E não é fazer politicagem, isso não preciso ficar aqui desenhando que eu não estou falando de politicagem, estou falando de política. Política é você ir para a rua, dialogar, falar de política pública, o que você pensa de política pública, o que você está pensando para o município em termos de política pública. Eu não estou dizendo que seja tarde para fazer isso. Porém, eu acho que a narrativa já está bastante conturbada, as medidas impopulares tomadas já desgastaram bastante a imagem, então o trabalho agora, em teoria, teria que ser dobrado. Né? Um trabalho que poderia ter sido muito mais pautado na continuidade desde o início do momento que assumiu a gestão, acabou ficando bastante truncado. Fora outros aspectos que fogem um pouco do controle do próprio chefe do executivo, do próprio Israel, que é de tentar fazer uma mudança na equipe, né? Mudança de diretoria. Você vê que o vice-prefeito tem um discurso enfático no sentido de que é preciso mudar, mas lembrando que tem uma decisão judicial aí que o Israel não pode fazer troca de diretoria para baixo. Né? Cargos de secretário ele até poderia trocar, mas tem evitado trocar porque entendo eu que há algum análise ali que para trocar o secretário, também não adianta trocar o secretário e manter toda a diretoria embaixo. Seria necessário fazer toda uma mudança mais complexa. Ele tem esse fator ainda, também não consegue mexer na equipe. Mas eu acho que independentemente disso, como eu disse, restava a ele o diálogo. Né? Se não tinha dinheiro, se tinha que tomar medidas impopulares no que ele entendia, se ele tinha um legislativo que é fisiológico, né? Não estou falando nenhuma novidade, já escrevi sobre isso, é um legislativo fisiológico, não é um legislativo aberto ao diálogo que pensa em política pública. Não estou dizendo todos os vereadores, tá? Mas a grande maioria no dia a dia é fisiológico. Tem a parte que é a oposição, né? Certamente, e que, claro, não vai fazer discurso de defesa. Aliás, pessoas que são da oposição até às vezes se comportam até mais amenas do que pessoas da própria base. Então, tinha todas essas complexidades, restava a ele fazer um trabalho de rua mais forte, que faltou demais no primeiro ano da gestão, do meu ponto de vista, e isso tudo é reflexo do que a gente está vendo agora, que a gente viu ao longo de 2017, que a gente está vendo agora com os problemas que ele tem de
de conseguir construir diálogo, de conseguir fazer uma narrativa que chegue nas pessoas sem que haja sempre uma desconfiança. Ah, vai fazer isso, mas será que é isso? Mas será que é aquilo? Bom, enfim. Fora as outras medidas, possíveis medidas impopulares que ainda possam vir ser tomadas nos próximos tempos aí. E a gente está de olho muito aberto para as passagens de ônibus, né? Esse é um período que já começa a aumentar. No Rio de Janeiro já aumentou, São José tem um papo de aumentar, enfim, começa esse papo de aumentar a passagem de ônibus. A gente está de olho também aberto aqui em relação a Pindamonhangaba, que, volta a repetir, esse é um tempo que a gente vai bater muito. O contrato é vencido desde 2014 do transporte coletivo, o contrato é apontado com irregularidades pelo Tribunal de Contas. A gestão atual passou o ano inteiro falando que iria fazer licitação, que ia sair licitação, fez audiência pública e isso não aconteceu. E nós já tivemos um aumento de 11%, 40 centavos na passagem do ano passado e estamos aguardando se vamos ter ou não aumento. Torcemos, né, pelo bom senso de que não haja aumento. Mas aí já começa um papo de que o combustível aumentou, e um possível aumento está sempre na espreita aí de acontecer. O Papo de Quinta volta na próxima edição, não vai ser na semana que vem, isso eu já garanto, que semana que vem vai ser uma semaninha de folga, mas na outra... não, semana que vem tem. Semana que vem, chance de ter Papo de Quinta sim. Na outra semana que é semana de folga e aí a gente volta em junho, tá bom? Esse era um assunto que eu já queria ter falado antes, mas é aqui um negócio, a gente vai colocando outros assuntos na frente, mas estamos aqui para falar um pouquinho da gestão e do trabalho político, de articulação política com a população, que faltou muito, está faltando ainda para a gestão atual. Um grande abraço a todos e até a próxima edição do Papo de Quinta.